Bom, gente, então vamos ver a primeira questão das atividades essenciais da apostila 1, aula 1 de frações. Um pet shop realizou uma pesquisa com 60 clientes a fim de avaliar seu nível de satisfação em relação aos serviços prestados. As respostas dos clientes encontram-se expressas na tabela a seguir. Então, nós temos 3 serviços, né? Banho, tosa e hospedagem. E eles poderiam classificar esses serviços em 4 níveis de satisfação. Muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito. Então, vocês vão observar que a soma, gente, de cada linha tem que dar 60, né? Porque todo mundo classificou o banho, então 60 pessoas classificaram banho, 60 pessoas classificaram a tosa e 60 pessoas classificaram a hospedagem, certo? Bom, então o que está perguntando na questão? A fração que indica a quantidade de clientes insatisfeitos com o serviço banho em relação ao total de clientes entrevistados é igual a... Bom, quantos clientes que ficaram insatisfeitos com o serviço banho, gente? Banho insatisfeito foram 6 clientes. 6 clientes em relação ao total de clientes. Então, em relação a... Qual que é o total de clientes, gente? 60 clientes, né? Então, a fração que representa essa quantidade de clientes é de 6 clientes num total de 60, que é a mesma coisa que 1/10. Então, a nossa resposta é letra C. Questão 2. Essa é uma questão do Enem. O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. É a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil km², sendo 140 mil km² em território brasileiro, cobrindo parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchentes. As cheias chegam a cobrir até 2/3 da área pantaneira. Então, bastante atenção nisso aqui, né, gente? Eu falei isso aqui com vocês naquela aula que eu corrigi, naquela live. Olha só. Quando você tem uma fração, a fração vai ser de alguma coisa. Então, se tá falando que é da área pantaneira, então nós vamos levar em consideração o Pantanal inteiro, né? Durante o período chuvoso, a área alagada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de, pode chegar a 2/3. Então, eu quero saber, pode chegar a quantos quilômetros quadrados? Então, vai ser 2/3 de quê, gente? Nossa, tá fazendo muito barulho aqui perto da minha casa. Tá ouvindo, gente, a barulheira? 2/3 da área pantaneira, de 210. O dia é sempre uma multiplicação, né? Então, aqui a gente pode simplificar. 210 por 3 vai dar 70. 70 vezes 2, 140. Como esses 210 está em quilômetros quadrados, né, 210 mil quilômetros quadrados. Então, esse 140 aqui que eu encontrei é 140 mil quilômetros quadrados. Então, cuidado com a unidade de medida, tá bom, gente? Porque aqui poderia estar, por exemplo, em hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, aí nós teríamos que alterar, tá bom? Mudar a unidade de medida. Como não está mudando, todas as alternativas estão em quilômetros quadrados, então a nossa resposta é letra C. Questão número 3. Uma peça de tecido perdeu, após a lavagem, 1/10 de seu comprimento, passando a medir 36 metros. Nessas condições, o comprimento em metros da peça antes da lavagem, quanto que ela media antes da lavagem? Então, ela perdeu 10%, né, gente? Porque 1/10 é a mesma coisa que 10%. Então, cuidado com isso aqui, porque tem aluno que erra o seguinte, porque na verdade o que está dizendo ali é o seguinte, eu tinha uma peça de um determinado tamanho, que eu não sei quanto
Aí eu tirei 10% do tamanho dela, né? Ela perdeu 10% e ela passou a medir 36. Então, olha, para você vir para o valor antigo, eu não posso pegar aqui e somar 10%, gente. Isso aqui não pode ser feito, tá bom? Porque se tirou 10% para voltar, porcentagem nunca vai e volta. Porcentagem não tem mola não, viu? Não vai e volta. Então, eu não posso fazer isso. Então, o raciocínio que eu tenho que fazer é o seguinte. Tem vários caminhos de resolver essa questão. Um caminho é o seguinte. Usando a porcentagem, eu posso pensar o seguinte. Esse valor aqui que eu não sei quanto que é o 100%, né? E o 36 é 90%, porque eu perdi 10%. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. 36 é 90% e 100% é X, ok? Aí aqui, olha, você pode simplificar na mesma grandeza, tá bom? Sempre, em qualquer regra de 3, ela pode ser direta ou inversa ou composta, tá? Você sempre pode simplificar na mesma grandeza. E aí, ela é uma regra de 3 direta, né, gente? Porque uma porcentagem maior do tecido vai dar um comprimento maior. Então, eu tenho que multiplicar cruzado. Só que aqui, o que a gente pode olhar? A gente pode olhar a proporção. Veja bem, toda vez que você tem uma regra de 3 simples, direta, você pode olhar essa proporção. O 36, gente, isso aqui é só se a grandeza for diretamente proporcional, viu? O 36 é o 9 4 vezes. Então, o x vai ter que ser o 10 4 vezes também. Então, x é igual a 40. Um outro raciocínio seria o seguinte. Eu vou pegar a peça, dividir a peça em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Aí ela perdeu uma parte. Então, quer dizer que essas 9 partes que sobraram aqui, gente, mede 36. Então, veja bem, as operações são as mesmas. Às vezes muda a forma de você começar a desenvolver a questão, mas as continhas que são feitas são as mesmas. Então, olha, perdeu um décimo, então ficou com 9 décimos. Então, se 9 pedacinhos mede 36, cada pedacinho desse aqui tem que medir 4, não é? Porque 4 vezes 9 dá 36. Então, quer dizer que ela perdeu 4 metros. Então, vai ser 36 com 4, 40 metros. Então, antes da lavagem, a peça media 40 metros. Ainda tem outros raciocínios, tá, gente? Eu poderia fazer, por exemplo, por uma equação, assim, ó, x menos, uma equação assim, ó, x menos x sobre 10 é igual a 36. Também dá, é um outro raciocínio, tá bom? Vamos ver agora a questão 4. Em um torneio de atletismo, 2/3 dos atletas correram uma distância de 2.000 metros. 5/7, então, isso foram 2/3, né? 5/7 do restante correu 3.000 metros. Todos os demais atletas correram 4.000 metros. Quais frações representam, respectivamente, os atletas que correram 3.000 metros e 4.000 metros? Então, veja bem. Olha, os atletas correram 2.000 ou 3.000 ou 4.000, né? Então, quer dizer que a soma dessas frações tem que dar um inteiro, né? Porque não tem uma quarta opção. Só tem essas 3 opções. Ou correu 2.000, ou 3.000, ou 4.000, tá bom? Então, em um torneio de atletismo, 2/3 dos atletas correram 2.000 metros. Então, aqui já tem 2/3 dos atletas. Enquanto 5/7 do restante correu 3.000. Então, 3.000, gente, são 5/7 de quê? Não é do total, é do restante. Então, se aqui nos 2.000 já tem 2 partes de 3, o restante, então, é 1 parte de 3, certo? Que vai dar 5/21, que nós temos uma multiplicação de frações. E o restante, então, correu 4.000 metros. Então, veja bem, aqui, gente, 3.000 metros foi 5 em 21.
2/3, gente, colocando com o denominador 21, para eu poder somar as frações, fica 21, não é o 3, 7 vezes? Então, 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2, 14. 14/21, gente, é uma fração equivalente a 2/3, correto? Então, 2.000 metros foi 14/21. 3.000 metros, 5/21. Quanto que sobrou para 4.000 metros? O inteiro, então, é 21/21, né? Então, eu já tenho 14 com mais 5, 19 para 21, 2. 2/21. Então, agora eu quero pensar o seguinte, olha, o que está perguntando a questão? Qual que é a fração que correu 3.000 metros? 5/21 e 4.000 metros. 2/21. Então, a resposta é 5/21 e 2/21. Letra C. Ok? Agora, nós vamos fazer as atividades propostas. Questão número 1 das atividades propostas. Questão do Enem. Em uma cantina, o sucesso de vendas no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$18 e a de acerola custa R$14,70. Depois nós vamos anotar esses dados todos aqui organizados, tá, gente? Porém, está previsto uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$15,30. Então, ela custava R$14,70, vai passar a custar R$15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. Então, ele não quer aumentar o preço, ele quer que o preço continue sendo o mesmo, né? A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de quanto que eu preciso reduzir na embalagem da polpa de morango. Então, vamos entender, olha só. O suco, gente, ele é formado por 2/3 de morango e 1/3 de acerola. Então, é como se eu pegasse o suco, dividisse o suco em 3 partes. Dessas 3 partes, eu tenho 2 partes de morango e 1 parte de acerola, certo? Então, é isso aí. 1/3 de acerola e 2/3 de morango. A polpa de morango custa R$18. E a polpa de acerola custa R$14,70. Aí está dizendo que a polpa de acerola vai ter um aumento e ela vai passar a custar R$15,30. Então, quer dizer que o valor aqui, que era R$14,70, vai passar para R$15,30. Então, vai ter um aumento de 60 centavos, né, gente? R$14,70 para R$15,30, 60 centavos. Aí, o que ele pensou? Bom, vai aumentar 60 centavos na polpa de acerola, mas eu não quero aumentar o preço do suco. Então, o que vai ter que acontecer com a polpa de morango? Vai ter que diminuir de preço, correto? Então, a polpa de morango vai ter que reduzir o preço. Aí, eu quero saber o seguinte, quanto que vai ter que reduzir na polpa de morango? Tem muito aluno que pensa assim, ó, isso é muito comum, tá? Esse erro aqui é muito comum que eu vou falar. Bom, se aumentou 60 centavos no preço da acerola, então eu vou ter que diminuir no suco de morango 60 centavos. No que você vai gastar com suco de morango é 60 centavos mesmo, tá? Porque se aumentou 60 de um lado, tem que diminuir 60 do outro. Mas você tem que pensar o seguinte, para fazer o suco, gente, enquanto ele compra uma embalagem de acerola, ele tem que comprar 2 de morango. Concordam? Então, na hora que ele vai comprar para fazer, vamos supor que seja uma medida, ele vai ter que comprar 2 de morango, então vai ser 2 vezes R$18, mais uma parte de R$14,70, né? Que é o preço inicial lá do suco de acerola. Então, para cada um pacote de acerola que ele compra, ele tem que comprar 2 de morango. Então, se vai ter um aumento de 60 centavos na polpa de acerola, o que ele gasta comprando a polpa de morango vai ter que diminuir 60 centavos.
certo? Só que ele compra 2 embalagens, então vai ter que diminuir 60 centavos no total das 2 embalagens. Então, cada embalagem vai ter que diminuir 30 centavos. Ficou claro, gente? Porque 60 centavos é o que ele gasta com polpa de morango que vai ter que diminuir, né? Porque se o que ele gasta com acerola aumentou 60 centavos, o que ele gasta com morango tem que diminuir 60 centavos. Mas ele compra 2 embalagens, então tem que diminuir 60 centavos no total. Então, como são 2 embalagens, então cada embalagem tem que diminuir 30 centavos. Cuidado para não marcar os 60, tá bom? Então, a resposta certa é letra E. Questão número 2. Durante o processo seletivo para uma instituição superior, foram abertas 30 vagas para o curso A e 40 vagas para o curso B. Houve 900 inscrições para o curso A e a terça parte desse valor, então a terça parte de 900, né, foi o total de inscritos para o curso B. Define-se a concorrência de um curso como a razão, lembrem, razão significa divisão, razão entre o número de inscritos e a quantidade de vagas para esse curso. A diferença, o que é diferença, gente? Subtração, né? Entre as concorrências dos cursos A e B é dada por... Então, vamos com calma, vamos anotar uma coisa de cada vez. O que a gente sabe sobre cada curso, né? Número de vagas e número de inscritos. Então, curso A tem um total de 30 vagas, curso B tem um total de 40 vagas. Inscritos para o curso A, 900 inscritos. Inscritos para o curso B, a terça parte desse valor. Então, a terça parte de 900, que é 300, né? Que é 900 dividido por 3. Define-se a concorrência. Como é que a gente determina a concorrência? A razão, então, a divisão entre o número de inscritos e a quantidade de vagas. Então, vamos lá. Vamos ver qual que vai ser a concorrência do curso A. Número de inscritos, 900, sobre o número de vagas, que é 30. Então, a concorrência é de 30 candidatos por vaga, né? No curso B, a concorrência é de 300, sobre o número de vagas, que é 40. Aí, aqui a gente pode simplificar por 10, né? Vai ficar 30 sobre 4, simplificando por 2, vai dar 15 meios. Posso colocar 7,5? Pode, mesma coisa, tá, gente? Pode colocar 7,5, que é 15 dividido por 2, né? Eu deixei em fração, porque tá vendo que as alternativas vão estar em fração? Então, eu já vou deixar aqui para calcular a diferença já em fração. A diferença, então, é subtração entre as concorrências dos cursos A e B é dada por, então, vai ficar 30 menos 15 meios, né? Aí, aqui a gente escreve com o mesmo denominador, que vai ser 2. 2 pode ser qualquer múltiplo de 1 e 2, tá, gente? O 2 é o menor, qualquer múltiplo. Pode ser 2, 4, 6, 8. 2 dividido por 1, 2, vezes 30, 60. Menos 2 por 2, 1, vezes 15, 15. Então, vai dar 45 sobre 2. Então, a nossa resposta é letra B. Bastante atenção aqui, gente, na hora que falar razão, que a razão é a divisão, né? Você tem que colocar de acordo com a ordem que tá no texto, tá? Então, se tá número de inscritos e depois vem quantidade de vagas, então é número de inscritos dividido pela quantidade de vagas. Porque a divisão, ela não é comutativa, né? Se você trocar a ordem, muda o resultado, né? 2 dividido por 5 é diferente de 5 dividido por 2, tá bom? Então, a resposta certa é letra B. Vamos ver a questão 3 agora. Número 3. Outra questão do Enem, né? Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha,
os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. Então, isso aqui, gente, só está querendo dizer o seguinte, que se a população alcançada é igual à quantidade de panfletos distribuídos, é a mesma coisa que dizer, eu distribuí 1000 panfletos, eu alcancei 1000 pessoas. Distribuí 100 panfletos, alcancei 100 pessoas, tá bom? Enquanto a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. Então, 10 pessoas ouviram, 10 pessoas foram alcançadas. 1000 pessoas ouviram, 1000 pessoas foram alcançadas, tá bom? O custo de cada anúncio na rádio, então nós vamos falar aqui sobre as duas campanhas publicitárias, né? O custo de cada anúncio na rádio é de R$120. E a estimativa é que seja ouvido por 1.500 pessoas. Então, olha, eu tenho um custo que é de R$120 que ele paga e quantas pessoas que vão ouvir se eu fizer esse investimento de R$120? 1.500 pessoas, ok? Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$180, então agora a gente está falando dos panfletos, a cada 1.000 unidades. Então, 1.000 panfletos vai custar R$180. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, então quer dizer que o número de pessoas que recebeu o panfleto, as pessoas que receberam o panfleto, não são as mesmas pessoas que ouviram rádio, tá bom? A pessoa vai receber somente um desses meios de comunicação, de divulgação. A empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real gastos em anúncios na rádio e em panfletos, respectivamente. Então, na rádio, essa empresa gastou X reais e com os panfletos ela gastou Y reais. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Então, vamos entender, gente. Vamos pensar lá na rádio primeiro. Olha, o que a gente tem a respeito da divulgação na rádio? Então, nós temos aqui 3 informações. Primeira informação, que custa R$120 para cada 1.500 pessoas. Então, vamos entender direitinho aqui da rádio que do panfleto é o mesmo raciocínio, tá? E essa empresa gastou X reais com essa divulgação. Eu quero saber quantas pessoas que foram atingidas. Quantas pessoas, né, que viram essa propaganda no rádio, ok? Então, veja bem, olha só. X foi o total que ela gastou. Se eu pegar, você tem que pensar o seguinte, para cada 1.500 pessoas são R$120. Então, 1.500 pessoas, R$120. Se eu pegar X, que foi o total investido, e dividir por 120, o que nós vamos encontrar? Quantos grupos de 1.500 pessoas eu tenho? Não é verdade? Porque pensa bem, vamos supor que o X seja 240, só para ficar mais fácil de entender. Se o X for 240, gente, quantas pessoas que vão ouvir? X, 240 dividido por 120 dá 2. Então, 2 vezes 1.500 pessoas. Porque é 1.500 pessoas para R$120. Então, se eu dividir por R$120, eu vou saber quantos grupos de 1.500 pessoas eu tenho. Ok? Aí, se eu multiplicar isso aqui por 1.500, eu vou saber o total de pessoas que foi atingida. Então, olha, X é o dinheiro total gasto. Se eu dividir por 120, é como se eu dividisse as pessoas, gente, em grupinhos de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas, 1.500 pessoas, 1.500 pessoas, 1.500 pessoas. Para cada 1.500 pessoas é R$120. Então, se eu pegar o X, que é o dinheiro total, e dividir por 120, eu vou saber quantos grupos eu tenho. Só que cada grupo tem 1.500 pessoas, então eu tenho que multiplicar por 1.500. Então, simplificando isso aqui, vai ficar, olha, dividir aqui por 10 e dá para dividir por 3. Então, vai ficar 50x sobre 4. Ainda dá para dividir por 2, né? Vai ficar 25x sobre 2.
Esse raciocínio, gente, é o mesmo que você vai usar para o panfleto. A ideia é a mesma, você vai repetir a mesma coisa. Então, olha, só que o panfleto, em vez de ser R$120, é 180. E nós temos grupos de 1.000 pessoas, né, que são 1.000 unidades de panfletos, então 1.000 pessoas. E o total gasto é Y. Então, se eu pegar o total, que é Y, e dividir por 180, eu vou saber quantos grupos de 1.000 pessoas eu tenho. Aí, se eu multiplicar por 1.000, eu vou saber quantas pessoas que foram atingidas, tá bom? Então, aqui dá para dividir por 10 e ainda dá para dividir por 2, né? Vai ficar 50y sobre 9, ok? Bom, agora nós temos que achar a alternativa. 25x sobre 2, mais, porque tá perguntando o total de pessoas, né? 50y sobre 9. Aí, se você observar, não tem essa alternativa, né, gente? Mas olha, aqui é 50y sobre 4, você já vai excluir, que é 4y, não é. Aqui pode ser, ó, aqui já não pode, ó. E aqui, certo? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Aqui não, gente, aqui o y tá embaixo, né? Nossa, aqui também não. Então, pronto, sobrou só a letra A, né? Aqui eu tava olhando como se o y estivesse no numerador. Aí, gente, só que, tá vendo que a alternativa aqui tá 50x sobre 4? Mas 25 sobre 2, gente, é a mesma coisa que 50x sobre 4, né? Porque 50x sobre 4, se eu simplificar aqui por 2, dá 25 sobre 2, tá bom? Então, a nossa resposta é letra A. Vamos ver agora a questão 4. Questão 4. Questão do Enem. O governo de um estado vai priorizar investimentos financeiros na área de saúde em uma das 5 cidades apresentadas na tabela. Então, nós temos aqui, gente, cidade M, X, Y, Z e W. Aí, nós temos dessas cidades o número total de habitantes e nós temos o número total de médicos de cada uma dessas cidades. A cidade a ser contemplada será aquela que apresentar maior razão, divisão. Entre o quê? Qual divisão que nós vamos fazer? Número de habitantes e quantidade de médicos. Qual dessas cidades deverá ser contemplada? Bom, o que nós temos que achar aqui? Qual que é a maior, né, o resultado das divisões, vamos fazer as divisões e ver aquele que vai dar o valor maior, tá bom? Agora aqui, gente, o que a gente pode pensar? A gente pode tentar dar uma simplificada nas operações, né, mais ou menos, porque aqui você não precisa achar o valor de cada uma, né? Dá pra gente achar um valor mais ou menos, um valor próximo, tá certo? Então, vamos lá, olha só, na cidade M, a razão da cidade M é de 136 mil. Vamos ver o que a gente consegue ir facilitando aqui nas operações, tá, gente? Dividido por 340. Lá no dia da prova, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, bom, eu tenho que ganhar tempo, mas não adianta você sair igual um louco só batendo o olho na tabela, né? Então, vamos tentar dar uma simplificada aqui. Então, veja bem, aqui a gente pode dividir por 10, né? Então, ficou 13.600 dividido por 34. Então, veja bem, vai dar um número grande, né? Mas vamos pensar assim, ó. 34, olha como que eu gosto de raciocinar. Se você fizer 34 vezes 100, dá 3.400. Olha, tem que dar 13.600. Então, vezes 100 dá 3.400. Aí você já pensa. Então, vamos lá. Vezes 100. Se eu multiplicar isso aqui por 3, gente, vai dar vezes 300. Então, vezes 300 vai dar já 10.200. Ó, tá quase, né? Ali dá 13.000. Se eu somar isso aqui com 3.400, vai dar 13.600. Olha, essa aqui deu exata. Então, essa aqui dá 400. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar nos outros se vai dar mais que 400, menos que 400. Eu peguei o primeiro, que deu 400, né, gente? Mas poderia ter começado por uma outra cidade também que dá na mesma, tá? Por quê? Porque eu quero maior. Então, se tiver algum que é menor, aqui que a gente já vai fazer? A gente já vai excluindo, ok? Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Aqui eu tenho... eu vou comparar os valores aqui, olha. Eu tenho 418 mil. Eu tô dividindo por 2.650. Olha, aqui eu tô dividindo por 2.650.
O número 530 é maior que ele. É maior. Maior que 418 mil. Eu estou dividindo por um número menor. Então, veja bem, se eu estou aumentando o dividendo e ainda diminuindo o divisor, o que vai acontecer? Com certeza, o valor do Z vai ser maior do que o valor do X. Então, quer dizer que do X não precisa nem de fazer. Entenderam? Olha, você pode fazer nessas análises, mas cuidado, tá, gente? Não é de qualquer jeito, não. Aqui, o que eu fiz? Olha, eu vou fazer a divisão do número total de habitantes pelo número total de médicos. Como eu estou aumentando o dividendo e, ao mesmo tempo, estou diminuindo o divisor, se eu aumento o dividendo e diminuo o divisor, o resultado, claro que vai dar maior. Então, se o Z é maior do que o X não vai ser o maior de todos. Então, eu já vou excluir. Ok? Isso é um tipo de raciocínio que você pode fazer. Outra coisa que você pode pensar também. Olha aqui no Y com o W. Y com o W também dá pra gente pensar alguma coisa. Veja bem, olha. O Y é 210 mil dividido por 930. O W é mais ou menos metade. Olha aqui, né? 210 mil, 108 mil é mais ou menos metade, né? Dá um pouquinho mais da metade, mas é mais ou menos a metade. Então, o valor do dividendo está pela metade. Aí, se o valor do divisor tivesse pela metade, não ia mudar nada, né? Eu encontraria valores próximos. Mas está menos da metade, então eu estou dividindo por um número menor. Bem menos que a metade, gente. Está menos que um terço, olha. Então, o resultado do W, obrigatoriamente, vai dar maior do que o resultado do Y. Então, se o W vai dar com certeza vai dar um valor maior, então quer dizer que o Y não vai poder ser o maior. Olha, aqui ficou metade. Se o divisor tivesse sido a metade, não ia mudar em nada. Só que aqui tá pela metade. Só que aqui tá dividindo por um valor que é um terço do que era, gente. Se eu estou diminuindo o dividendo muito mais, o meu resultado final vai dar maior. Então, o W vai ser com certeza maior do que o Y. Ah, mas eu não preciso de achar quanto maior? Não precisa achar. Então, você pode fazer essas análises. Ok? Algumas dá para fazer, outras eu já acho mais perigosa. Por exemplo, aqui, gente, olha, no Z e no W, o Z é 530, é 5 vezes mais ou menos o W, né? Aqui dá mais do que 6 vezes. Olha, não, até dá para pensar também aqui, ó. O Z é 5 vezes o W. Só que aqui, gente, é mais do que 6 vezes. 1983 é mais do que 6. Então, eu estou aumentando o divisor muito mais. Então, com certeza, o Z vai ser menor do que o W. Se o Z é menor do que o W, o Z não vai poder ser o maior de todos. Ok? Agora, entre o M e o W, vamos ver. Olha só, entre o M e o W, aqui, olha, o M é maior do que o W. Só que o divisor também é um pouco maior, tá vendo? Então, eu não arriscaria, não. Esse aqui eu faria a conta. Porque, tá vendo? Tá aumentando aqui um pouquinho, mas aqui também tá aumentando um pouquinho. Vai saber essa proporção, né? Eu não arriscaria. Então, vamos fazer do W. Vamos dividir do W, que é 108 mil dividido por 300. Até porque dividir por 300 é muito fácil, né, gente? Então, aqui corta 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 1080 por 3. 1080 dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. 18 dividido por 3 dá 3. 360. Então, qual vai ser o maior de todos? O M. Então, a resposta certa é a letra A. Ah, Ju, mas aqui eu acho muito arriscado ficar fazendo essas análises que você fez. Realmente. Tanto, gente, que na hora que eu comecei a fazer questão, que eu calculei o M lá, eu nem ia fazer isso. Eu nem tinha pensado em fazer isso, pra falar a verdade. Eu ia calcular um por um, até falei no início, né, da questão, mas vamos calcular um por um. Depois eu pensei assim, vamos dar uma olhadinha aqui no XY e no Z. Porque eu não tinha olhado isso. Sinceramente, eu não tinha olhado. Então, gente, pode fazer isso, tá? Pode olhar um por um, dividir um por um. Se você ficar inseguro em fazer esse tipo de análise, você pode fazer um por um. Tá certo? Então, agora vamos ver a questão 5. Questão 5. Outra questão do Enem.
O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Então, vamos entender o gráfico. Nós temos o candidato A, o candidato B e o percentual, né, da preferência, né? 70% prefere, né? 70% dos eleitores, aqui ó, que tá em porcentagem, preferem o candidato A e 30% dos eleitores preferem o candidato B. Ao ser divulgado esse resultado no jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, olha só, como está o gráfico 2. Ele cortou aqui, gente, tá vendo que em vez de ele começar no 0, o gráfico 2 está começando no 20. Então, o A, ele continua com 70, olha, né, na representação aqui. E no B também. O B continua com 30, né? Igual tá no anterior. Só que tá começando no 20, então, tá vendo como que aparentemente fica muito diferente, né? Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas será a mesma, a largura aqui, né, gente? A largura aqui, que é o comprimento dela, a largura. Muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Ficou parecendo que o candidato B tinha bem menos, né, gente? Bem menos votos. Preferência, na verdade, né? A diferença... Então, a diferença é o quê? Subtração. Entre a razão da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Então, veja bem, a questão está querendo a diferença, subtração, entre o quê? A razão. Razão é o quê? Divisão da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, determinar a razão entre a coluna B e a coluna A do gráfico 1. Depois, a razão, né, que é a divisão da altura da coluna B pela coluna A do gráfico 2. E depois, subtrair, né? Depois, calcular essa diferença. Ok? Então, vamos lá. Primeira razão que nós temos que achar. A altura da coluna B e... pela coluna A, altura no gráfico 1, a altura da coluna B pela coluna A. Então, vai ficar 30 sobre 70. 30 sobre 70. Menos, agora vamos calcular a razão do gráfico 2. A altura da coluna B, aí a altura aqui, gente, é 10. Não é verdade? Olha, porque é uma parte, olha, aqui tá de 10 em 10, então a altura aqui é 10. E a altura aqui é 50. Certo? Então, vai ficar 10 sobre 50. Aí, a questão tá querendo saber de quanto que é essa diferença. Bom, então, 30 sobre 70 é 3/7, menos 10 sobre 50 é 1/5. Então, aí nós vamos tirar o MMC, né? Ou colocar um múltiplo comum qualquer, que não tem que ser o menor. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 3, 15. 35 por 5, 7, vezes 1, 7. Então, 15 menos 7, 8, 35 avos. Então, a nossa resposta é 8, 35 avos. Letra E. Vamos ver agora a última questão das atividades propostas. Questão número 6, questão do Enem. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Concentração de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Então, a marca A tem 2 gramas de fibras para cada 50 gramas de pão. A marca B, 5 gramas de fibra para cada 40 de pão. A marca C, 5 de fibra para cada 100 de pão. A marca D, 6 de fibra para cada 90 de pão. E a marca E, 7 de fibra para cada 70 de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então, a gente tem que achar qual das marcas que tem maior concentração. A marca a ser escolhida, conforme a orientação, é... Bom, então a marca A, gente, qual que é a concentração de fibra que tem na marca A? 2 em 50, né? Que é a massa de fibra por massa de pão. 2 em 50, que é a mesma coisa que 1 em 25, né? A marca B
é de 5 em 40. 5 em 40 é a mesma coisa que 1/8, né? Simplificando por 5. A marca C, 5 em 100. Simplificando por 5, 1 em 20. A marca D, 6 em 90. Simplificando por 6, dá 1 em 15. E a marca E, 7 em 70. Simplificando por 7, 1 em 10. Então, olha só, eu quero, gente, aquela que tem a maior fração. O que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 frações. Observe que todas elas têm o mesmo numerador, que é o numerador 1. Quando você tem frações com o mesmo numerador, gente, quanto menor o denominador, maior a fração. Então, para comparar frações, você olha assim, tá? Menor o denominador, maior a fração. Maior o denominador, menor a fração. É inversamente proporcional, né? Então, o menor denominador que nós temos aqui é o denominador 8. Então, a maior fração é 1/8, né? Porque 1 dividido por 8, gente, dá muito mais do que 1 dividido por 25. Do que 1 dividido por 20, do que 1 dividido por 15, não é? Então, a nossa resposta é letra B. Agora, nós vamos ver as atividades de aprofundamento. Questão número 1 de aprofundamento, gente. É uma questão do Enem. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância e o respectivo consumo de gasolina de 5 modelos de carros. Então, nós temos aqui a distância percorrida na horizontal e o consumo de gasolina na vertical. O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo. Bom, mais econômico, gente, é o que percorre a maior distância com menos combustível, né? Então, quer dizer que a razão entre a distância e a quantidade de litros seja a maior possível. O que tiver maior razão vai ser o carro mais econômico, ok? Bom, então vamos lá, gente. No carro A, o que nós temos? Nós temos distância. Aqui, gente, olha, é mais ou menos uns 120, sei lá, que é aproximado, tá, gente? 120 em 10. Carro B. A distância percorrida é de 200 quilômetros com 40 litros de gasolina. O carro C, ele percorre 400 quilômetros com 20 litros de gasolina. O carro D percorre 550, mais ou menos, né, gente? Que tá entre 500 e 600, parece que tá bem no meio. Mas é mais ou menos, tá? 550 sobre 50. E o carro é 600 por 40. 600 quilômetros com 40 litros de gasolina. Aí a questão tá querendo saber qual que é o maior, não é isso? Qual que é o maior? Então, veja bem, olha só, gente. Olha aqui, o B com E você já pode eliminar. Olha, eu quero a maior fração, né? 200 dividido por 40 e 600 dividido por 40, é claro que 600 dividido por 40 vai dar maior do que 200 dividido por 40. Então, o B já não pode ser, né? Bom, aqui, eu acho que nem compensa ficar olhando isso, porque as divisões estão muito simples. Naquela outra questão, as divisões estavam mais chatas de serem feitas, né? Aqui tá muito fácil, né, gente? Olha, aqui dá 12... Aqui divide por 10, depois daqui divide por 2 dá 20, 55 por 5 dá 11, e aqui 60 por 4 dá 15. Então, nem precisava de ficar preocupando demais com isso, né? Então, o carro que vai ser o mais econômico é o que percorre a maior distância com cada litro. Então, é o carro C, né? Que percorre 20 quilômetros por litro. Então, a resposta certa é carro C, letra C. Questão 2, do Enem. A mensagem digitada no celular enquanto você dirige
tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter a visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Isto é, quanto maior o tempo, maior a distância que ele dirige às cegas, proporcionalmente. Então, se eu dobrar o tempo, dobra a distância. Se eu triplicar o tempo, triplica a distância. E assim vai, na mesma proporção, né? Continuando. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas, X e Y, dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. Então vamos lá. O motorista X e Y, eles dirigem a uma mesma velocidade e digitam a mesma mensagem. Só que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o celular corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y. A razão entre as distâncias percorridas às cegas do motorista X e Y nessa ordem é igual a... Gente, é a mesma proporção do tempo. A distância tem a mesma proporção do tempo. Se o tempo gasto pelo motorista X, olha, se o X corresponde a 25% do Y, de Y, no tempo, então quer dizer que a distância percorrida pelo X também é 25% da distância percorrida pelo Y, porque eles são, a distância e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Então, a razão é de X igual a 25% de Y. Então, o que está pedindo? A razão entre a distância de X e de Y, a distância de X é 25% de Y. Então, vai ser 25% de Y, né, que é X, sobre Y. Isso aqui vai dar 25%, que é igual a 1/4. Então, a razão é de 1/4. Resposta certa, letra B. Só você raciocinar que a distância tem a mesma razão, né? Porque é diretamente proporcional que o tempo. Se o tempo é de 25%, então a distância também vai ser. Agora, cuidado, gente, porque se pedisse a razão entre as distâncias de Y, se fosse o contrário aqui, ó, Y e X, ao invés de ser 25Y sobre Y, seria Y sobre 25% de Y, seria o contrário, né? Então, a resposta não seria 1/4, seria 4. Nem tem alternativa, né? Mas, entenderam? Se fosse o contrário aqui, então não é só porque tá 25 aqui que a resposta é 25 não, tá bom? Tem que olhar aqui da razão. Agora vamos ver a questão 3. Questão número 3 do Enem. Essa aqui, gente, provavelmente é a questão mais trabalhosa de todas que nós fizemos dessa aula, tá? Porque ela tem um monte de continha, ela é bem chata mesmo. Mas vamos lá. O quadro apresenta dados sobre viagens distintas realizadas com o mesmo veículo por diferentes motoristas. Em cada viagem, o veículo foi abastecido com combustível de um preço diferente e trafegou com uma velocidade média distinta. Então, nós temos motorista 1. O custo que ele teve por litro foi de 2,80. A distância, ele percorreu 400 km a uma velocidade de 84 km por hora. Aí nós temos as informações do motorista 2, do motorista 3, do motorista 4 e do motorista 5, né? Todos têm o custo por litro, a distância percorrida e a velocidade média. Sabe-se que esse veículo tem um rendimento de 15 km por litro de combustível se trafegar com velocidade média abaixo de 75. Então, já vamos colocando aqui, olha, abaixo de 75 foi o motorista 4 e o 5. Então, vou só escrever aqui na frente qual que foi o rendimento do carro dele, ó, de 15 km por litro, e desse aqui também foi de 15 km por litro, né? Motorista 4 e 5.
Já se trafegar com velocidade média entre 75 e 80, o rendimento será de 16 km por litro. Então, entre 75 e 80, nós temos o motorista 2. Então, o rendimento aqui foi de 16 km por litro. Vou colocar aqui direitinho. Trafegando com velocidade média entre 81 e 85, o rendimento será de 12 km por litro. Então, entre 81 e 85, nós temos o motorista 1. Então, rendimento de 12 km por litro. E acima dessa velocidade média, o rendimento cairá para 10 km por litro. Acima, então, de 85, então nós temos o motorista 3, o rendimento vai ser de 10 km por litro. O motorista que obteve o menor custo com combustível foi... Qual que foi o motorista que gastou menos, né, gente? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui as informações. O motorista 1, como é que eu vou saber quanto que ele gastou? Nós vamos pegar a distância percorrida. Se eu pegar a distância e dividir pelo rendimento, né, de 12 km por litro que ele tem, eu vou saber quantos litros ele gastou. Multiplicando por 2,80, que é o preço de 1 litro, eu vou saber quanto que ele gastou ao todo, né? Então, vamos anotar as informações de todos os motoristas aqui. O motorista 1, ele percorreu 400 quilômetros. O consumo do carro dele é de... o rendimento do carro dele é de 12 km por litro. Então, quer dizer que 400 dividido por 12, que é a quantidade de quilômetros por litro, eu vou saber quantos litros foram consumidos, né? Vezes 2,80, eu vou saber o total gasto, ok? O motorista 2, vamos anotar do motorista 2, 432 quilômetros dividido por 16 vezes o custo por litro, que vai ser de 2,89. Então, é isso, gente. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer essas continhas aqui, tá? É chato? É chato. Ainda mais que aqui tem número decimal, né? O que você pode fazer também, às vezes, se você achar mais fácil, para simplificar, você pode colocar esse decimal aqui na forma de fração, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui no 1. 400 dividido por 12 vezes 2,80, gente, é 28 sobre 10. Às vezes você acha mais fácil simplificar assim, tá? Em vez de dividir e simplificando. É uma opção, tá, gente? Aqui, ó, por exemplo, eu posso dividir aqui. Eu posso dividir o 40 e o 12 por 4. Vai dar 10 e vai dar 3. Então, vai ficar 10 vezes 28, 280. 280 sobre 3. Aí, você vai fazer essa continha, tá? Aqui ficaria 432 dividido por 16 vezes... Entenderam, gente? Não tem outro jeito. E você vai fazer isso com cada motorista. Então, motorista 3. O que vai ser motorista 3? Motorista 3, 410 dividido por 10 vezes 2,65. Motorista 4, 415 dividido por 15 vezes 2,75. E assim vai. E você vai encontrar aquele que vai dar o menor, tá? Pode ser simplificando da forma que eu fiz aqui, ou você pode dividindo mesmo. Aqui tá mais fácil aqui, olha, você pode só fazer 41 vezes 2,65, né? Ou você pode ir simplificando, né, da forma que eu fiz aqui na 1, ou dividir normal, tá, gente? Não tem um outro caminho. O valor que vai dar o menor vai ser do motorista 4, tá? Que é 415 dividido por 15 vezes 2,75. Esse aqui não dá para arriscar simplificar, tá, gente? Eu não arriscaria. Então, tem que fazer a continha mesmo, infelizmente, tá bom? Então, agora vamos ver a última questão, a questão 4. Aqui eu não cabe as continhas, gente, porque é só operação, tá? Eu imagino que vocês não tenham dúvida. Dá trabalho, mas eu acredito que vocês saibam fazer, né? E faz tudo sem calculadora, gente, porque olha aqui, isso aqui é uma questão do Enem. Não adianta você ficar fazendo com calculadora, tá? No dia do Enem você não pode usar, tá certo? Então, vamos lá para a próxima questão.
última questão, gente. Questão número 4 de aprofundamento, que é uma questão do Enem. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Então, tinha um total de 100 kg de gasolina. Cuidado, não é 100 litros, tá? É 100 kg de gasolina e a densidade dessa gasolina é de 750 gramas por litro. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4/10 da gasolina originalmente existente no tanque. Então, tinha uma quantidade total, né? O tanque estava cheio, então já tinha gastado 4/10 da gasolina. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada do reabastecimento. Então, em vez de encher o tanque de novo, né, porque primeiro o carro já tinha gastado 4/10, né, da quantidade total de gasolina. Ao invés de encher o tanque todo, o que a equipe colocou? Reabasteceu o carro com o quê? Com a terça parte do que restou. A terça parte do que estava no tanque ainda, né? A quantidade de gasolina utilizada em litros no reabastecimento foi de... Qual que foi a quantidade de gasolina utilizada? Bom, então vamos lá. Olha só, gente. Eu tenho um total de 100 kg. Então, veja bem. 100 kg, transformando em gramas, eu tenho 10.000 gramas, né? Vou só colocar aqui para saber de onde que vem esses 10.000. Então, 100 quilogramas é a mesma coisa que 10.000, 100.000, né, gente? Que eu tenho que andar 3 casas. 100 quilogramas, então, quilograma, hectograma, decagrama, grama. Então, é 100.000 gramas. Então, 100.000 é o total que tem no tanque, 100.000 gramas. Se eu pegar esses 100.000 e dividir por 750, eu vou saber a quantidade de litros que tem no total do tanque, correto? Porque a densidade é de 750 gramas por litro. Então, 100.000 gramas dividido por 750 gramas, eu vou saber quantos litros que tem no tanque cheio. Aí, já gastou 4/10 da gasolina. Então, se gastou 4/10, gente, quanto que ainda tem no tanque? 6/10. Então, na hora que ele chegou para abastecer, para reabastecer, quanto que tinha lá no tanque? Não precisa dividir isso aqui por enquanto não, tá, gente? Tinha quanto ainda? Tinha 6/10 de 100.000 dividido por 750. Então, quando ele chegou para abastecer, tinha isso aqui. Aí, ele abasteceu com quanto, gente? Abasteceu a terça parte do que restou, a terça parte disso aqui. Então, na hora que ele chegou para abastecer, tinha essa quantidade. Aí, ele abasteceu com a terça parte desse valor. A questão tá querendo saber quanto que reabasteceu. Então, foi isso aqui vezes 1/3, né? A terça parte do que tinha no tanque. Esse resultado aqui é o que está querendo na questão. Então, vamos recapitular? 100.000 é o total de gramas que cabe no tanque de gasolina. Se eu dividir por 750, como são 750 gramas por litro, eu vou saber a quantidade total de litros que cabe no tanque. Como já gastou 4/10, se eu multiplicar por 6/10, então, vou saber a quantidade de gasolina que tinha no tanque quando ele foi abastecer. Quanto que abasteceu? 1/3 do que tinha no tanque. Então, é 1/3 disso daqui. Ok? Então, é só resolver essa continha aqui. Agora, observe as alternativas, gente. Tá vendo que as alternativas tá tudo com 0,75, 0,075, 7,5, 0,075, olha só. Então, quer dizer que o 75 aqui, gente, olha, a gente não vai simplificar. Por quê? Porque a alternativa não está simplificada. Não é que não pode, mas a gente já tem que encaixar na alternativa pra gente não ficar fazendo conta à toa, tá bom? Então, veja bem, eu vou simplificar aqui, ó. 1 0, outro 0. O 6 aqui com 3 vai dar 2. Daria para simplificar o 1.000 com 75? Daria. O 2 não dá não, né? O 2 eu poderia multiplicar com o 1.000 e depois simplificar com 75? Poderia também. Só que a alternativa não está simplificada, né? Então, o que nós temos aqui, olha? 2.000
dividido por 75. Só que eu não tenho alternativa desse jeito, né, gente? Olha os denominadores que eu tenho. 7,5 na letra C. 7,5, gente, é uma casa para a esquerda. Se eu andar uma casa para a esquerda, eu tenho que andar uma casa para a esquerda também. Então, ficaria 200 sobre 7,5. Só que eu não tenho essa alternativa, que tá 20 sobre 7,5. Então, não é. Se eu andar mais uma casa para ficar 0,75, aí vai ficar 20 sobre 0,75. Aí tem a letra B, né? Se eu andar mais uma casa, ficaria 2 sobre 0,075. Aí já não dá, porque a letra A tá 20 sobre 0,075, né? Então, a nossa resposta realmente é a letra B. Bom, com essa questão, encerramos todas as questões da aula 1. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá bom? Beijo!